Bom dia, senhores operadores. Estou aqui com a minha tela da Active Trade para os dois ativos que eu tenho operado na minha conta, o dólar Yen e o USP 500, USA 500. São dois ativos que um reflete a economia mundial, seu maior player, seu maior destaque em embate constante com a China, e o outro, duas moedas que uma está fortemente aderida à política econômica do seu Banco Central e a outra é um pouco mais frouxa, com interesses diversos, que é o Yen. Então, vamos lá no semanal olhar a métrica do Yen. O Yen vem aí de um período já bastante distante, né? Vamos dizer aí, desde 2020, em busca de uma política de desvalorização. E essa política foi fortemente atingida nesse ano com a guerra da Ucrânia, a invasão russa. Então aqui eu vou retirar todos os objetos que estão ali para facilitar a leitura dos tempos mais time frame mais curto. Então, vamos tirar todas essas informações, vamos dar ênfase, vamos tirar as negociações também. Vamos dar ênfase a um período mais longo. Então, no semanal, nós já verificamos aqui que a política sempre foi estável. De repente, ela tomou uma direção totalmente diferente. Porém, ela era estável já de um tempo de mudança que foi demonstrado aqui desde a década de 96, década de 90, a política econômica japonesa deu um salto de qualidade e força. Com a política chinesa passando a tomar vulto, né? E a política americana também, embate entre os mercados orientais, voltou-se a guerra comercial. Essa guerra comercial, a partir de 2010, como está aqui, foi dado ênfase a tratados multilaterais. A partir do governo do Trump, quando os tratados passaram a perder força, já que no final de 2018, 2019, nós verificamos que essa estabilidade foi perdida, né? E voltou-se a esse nível de desvalorização inacreditável do Yen em relação ao dólar. Bem, vamos voltar agora para uma situação um pouco mais recente. De 2011 até 2022, a movimentação mais de concorrência, né, entre os preços afeta a moeda. Então, temos aqui a primeira métrica em que está sendo respeitada, e talvez essa métrica seja a métrica principal que agora está sendo buscada pelos mercados. Então, verificamos que desde o começo do ano, isso ficou bem claro, e com a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, essa mudança de capital passou a ter uma relevância. Mudança de capital, a migração do capital de investimento de oligarcas russos ou de própria relação de a maneira como os Estados Unidos tratou o assunto, deu essa incrível mudança. Então aqui vamos mencionar que talvez essa movimentação aqui seja agora a métrica que está dando ênfase ao mercado internacional como defesa ou embate, né? Entre moedas, né? E aqui vemos um nível extremamente relevante para essa movimentação, que foi a última retração que nós estamos demonstrando aqui. Então essa movimentação agora, ela
ser verificada aqui com uma tentativa de acelerar. E essa tentativa de acelerar leva a um nível de interesse que nós já estamos explicitando aqui, né? Que é o mesmo nível lá de anterior, lá de começo do ano, né? Começo da década, né? Nós tivemos a exposição a esse nível, né? Então está aqui o nível, exposição. Então a tentativa de retração e aceleração foi atingida. Novamente, os operadores verificam que isso vem se repetindo. Então, no ponto que se repete na retração, formação do arco e lançamento de um vetor, né, de uma resultante. Então, essas resultantes têm sido extremamente indicativa para esse tipo de movimento. Tá? Então, vamos dar aqui ênfase a essa inclinação e um possível alvo poderá ser atingido ainda essa semana. Então, aqui temos uma área de redundância. Vamos colocar aqui uma variação dessa redundância em possível alvo. Bem, dessa forma, o operador tem que buscar agora uma maneira de se adaptar ao movimento no tempo gráfico menor. Aqui, todo aquele desenho, nada apareceu aqui, né? Então vamos ao tempo de 4 horas e vamos dar um zoom mais amplo para verificar se essa formação, essa retração terá relevância na movimentação diária. Então aqui tem a última aceleração. Essa aceleração ela coincide no dia 15 de junho com a definição de política de juro. Ela ficou bem clara aqui, né? Nesse ponto de política de juro. E aqui temos um nível agora de estabilidade. Porém, nada impede que forme nesse topo, né? Após esse topo, vamos dizer que esse topo seja um embate agora, que daria uma retração negativa, né? Uma reversão da retração. Então vamos utilizar aqui aquela métrica que tem utilizado, porém somente sem a utilização do laranja, porque ainda acredito que haja topos a serem atingidos aqui. Tá? Então verificando essa posição acima da nuvem, né, de Ishimoku, a nuvem ainda é um fator de resistência, então aqui há um fator resistente, então vamos colocar uma ordem de operação acima. Vou entrar no mercado já aqui, comprando um determinado montante e administrando esse risco até aqui. Quero um alvo de topo, né? Comprimento do topo. Então, ou mesmo o alvo métrico que está lá, daria uma proporção exata aqui. A partir dessa linha, com essa linha, vamos utilizar esses 2 pontos, então, como referência para o nosso trade. E vamos colocar em 262. Está lá a referência é isso que eu queria fazer. Essa tem que vir aqui. Essa aqui vai ficar exatamente onde está formando a barreira da nuvem, tá? E essa aqui vai no alvo 262 da entrada que foi feita aqui. Porém, essa linha não está sobre a entrada. Então, vamos aqui colocar ela sobre a entrada e vamos lá no 262. Bem, aqui seria uma verificação de que essa movimentação sobre a nuvem, acima dela, né, poderia dar novos sparkles, tá? Então, vencendo esse ponto, nós teríamos essa métrica. Nesse caso, agora eu modifico esse daqui para a propriedade que eu utilizo, que é laranja, e vamos dar atenção a outros ativos.
está aqui a forma de verificar, está aqui a forma de analisar e deixar essas operações em andamento até a abertura do mercado americano. Bem, aqui do mercado americano, vamos verificar não tanto com a mesma extensão no tempo, porém com uma breve extensão, que é o topo do mercado americano. Esse topo do mercado americano, desde janeiro, fez uma forte retração e voltou a definir o ângulo de inclinação menor. Essa métrica, eu tenho buscado ela em várias operações, em várias análises, né? E ela está aqui em andamento. Então vamos agora a um tempo menor, de 4 horas, e vamos verificar se essa métrica poderá vir a ser atingida em breve como uma retração saudável. Porém, uma retração saudável, mas porém uma armadilha, né? Então, nesse caso, vou utilizar a configuração para fazer o inverso primeiro. Então, nesse caso, nós temos esse ponto e uma inflexão, ou seja, uma mudança de nível, mudança de ângulo da inclinação. Ela estava nesse ponto e pegou velocidade, agora ela poderá voltar àquele ponto, ou seja, uma redução na velocidade, né? E isso caracteriza uma operação que nós chamamos de borboleta. Então aqui está o pescoço, a cabeça da borboleta, e aqui a formação da borboleta. Nesse caso, ainda temos uma segunda verificação nesse sentido, para que uma menor operação está em andamento aqui, para verificar se uma operação menor está em andamento. Então aqui nós estamos verificando a primeira formação, né? Um ponto que nós consideramos como relevante, que é um ponto de inclinação, que nos daria, no caso de configurar a borboleta, né? Vamos estender ele aqui como a linha de pescoço, né? Então ele já fez esse teste dessa linha de pescoço. Ele está agora acelerado, porém nós entendemos que poderá haver retração. Bem, por que poderá haver retração? Nós já fizemos uma análise colocando essa métrica é extremamente vertical, certo? Então vamos dar a ela uma conotação e vamos verificar que ela se repete. Ela se repetiu aqui, ela se repetiu ali. E no momento que ela está buscando esse fundo, né, vamos deixá-la assim. Vou dar o 15 minutos, essa inclinação. Então ela vai ficar aí com essa inclinação. E essa daqui, nós vamos levar ela além, porém mantendo essa inclinação. Então verificamos assim a formação de uma cunha, projetando essas duas flechas, né? Formação de uma cunha que vem ao encontro dessa. Então vamos lá levar novamente uma outra métrica e vamos verificar que esse ponto e esse ponto convergem em algum ponto lá no futuro. Então vamos agora verificar que esses dois pontos convergentes, esses três pontos convergentes podem formar a figura ABCD. Então, aproximadamente seria isso daí, tá? Então vamos agora verificar nos 5 minutos como que essas operações estão andando. Então aqui ela vai ficar como referência nesse bug, tá? E vou deixá-la sempre acompanhando a régua, tá? Então vou dar ênfase a essa agora com a mesma inclinação, indicando um alvo que poderá vir ocorrer aqui. Então vamos seguir o que a gente tem feito, que é resultantes. Aqui tem uma oscilação, uma vol, aqui tem outra vol, certo? E aqui ela passa a já não ser uma vol, ela passa a ser um suporte, tá? Então quando a gente tem essa figura do suporte,
a resultante passa a ser o rompimento desse suporte. Então lá nós já temos esse rompimento, né? E aqui nós podemos ter o que nós chamamos de retração saudável. Então vamos lá dar a ela a maneira com que ela poderá se manifestar hoje. Hoje, nas próximas 24 horas. Então aqui nós vamos navegar em mar revolto com uma esquadra que tem força e capacidade. Então vamos lá. Aqui está. Já está. Bem. Então já passamos agora ao terceiro fundamento, que é operar. Desculpa, operar o que nós estamos vendo. Então aqui tem dois fundos muito próximos que não mostram muita diferença em relação à zona de briga, em relação aos alvos. Porém, cabe uma segunda medição aqui, e essa medição mostra que esse fundo não tem tanta relevância no aspecto de volatilidade, de definição de alvos. Eu gostaria de colocar aqui ele um pouco mais amplo, então vou tirar essas obrigações aqui e vamos dar aqui essa metragem. Bem, então esse ângulo foi fortemente debatido, né? Essa forma de agir do mercado, essa amplitude que esse mercado tem. Então vamos dar agora novas definições a essas réguas. Essas réguas elas estão justificando o movimento em W. Então aqui teve um ponto de equilíbrio. Então vamos dar a esse ponto de equilíbrio agora relevância. Então esse ponto de equilíbrio tem a primeira metragem que nós utilizamos aqui. Então nós vamos para a segunda metragem, né? Essa régua ela passa também a seguir esse ajuste, e vamos verificar agora como que essa régua está formando um W. Então ela vai ao encontro dessa resultante que nós falamos, né? E vai àquele topo. Nesse caso nós vamos mudá-la para o azul profundo, porque nós estamos desenhando aquilo que nós entendemos ser um W muito forte. Então está lá a maneira como que nós vamos montando isso, né? E agora vamos com tempo maior. E vou dar uma ênfase assim. Aqui nós já passamos a ter a formação do W. Então aqui no tempo de 1 hora temos que dar ênfase à nova retração, porque temos profundidade, retração, que seria a formação da letra W, né? Então vamos lá, aqui está a formação da letra W. Então tem a primeira formação e a segunda. Então aqui agora já tem uma retração significativa no dia de hoje. Então vou desenhar essa linha fora dos pontos de extremo dela. Vou colocar a mesma configuração e vou deixá-la assim, porque o mercado já está em andamento, tá? Então aqui nós temos 5 de julho e 4 de julho. Aqui não houve mercado. Então vamos, mercado à vista americano, teve só futuro. Então vamos deixar aqui uma configuração de quadrado, no caso aqui o topo, retração, topo, para ele servir depois como um bug de confirmação, tá? Bem, então vamos agora manter a tela de negociação e vamos dar uma verificação na entrada que podemos fazer. Então aqui, como o mercado abriu, nós operamos aqui nesse ponto várias operações, vamos mostrá-las agora.
Aqui estava na live do João Homem, que eu acompanho no esquadrão, então não fiz operação, mas mencionei que estava em andamento uma formação típica de um animal que eu utilizo como referência de aceleração. Então aqui tem o início do movimento, que é um movimento que ele fica em ondas que nós chamamos de corcunda do camelo, e aqui pescoço da girafa. Então esses dois animais, ou a tromba do elefante, são os animais grandes e fortes. Então o mercado do touro talvez mude para o mercado do búfalo africano. Então aqui ele está em movimentação, o búfalo, formando novamente um camelo, quando veremos uma girafa. Então está lá o ponto da girafa. Dessa forma, nesse caso aqui nós já verificamos, e vamos agora dar uma conotação de retração, o quão o mercado abriu a seção asiática e seção europeia, né? Aqui seção asiática, aqui seção europeia. Há uma crença de que o meio de pagamento da Alemanha ou de toda a comunidade europeia começam a entrar em negativo, e os default da Rússia devido às medidas econômicas. Então a gente já verifica que essa notícia que é de 2 a 3 dias atrás, e agora a maneira com que os bancos centrais estão vendo isso e mencionando isso em seus relatórios, seus encontros, esse default não, essa perda de liquidez, essa perda de caixa livre, né, como que é, da conta, né, essa perda do positivo do caixa de pagamento da Alemanha é realmente sinal da inflação, ou seja, a energia ficou muito cara, o país gastou uma infinidade de recursos para resolver o problema de energia, e isso desestabilizou o valor disponível em relação à entrada e à saída de ativos em moedas, né, para poder fazer frente ao pagamento dessas contas. Então vamos lá. Houve um sinal e esse sinal foi confirmado. Haverá uma nova retração, reversa esse sinal, como houve aqui, devido à política de juro não ser tão maléfica, e ela realmente resolveu o problema da contenção da inflação. Talvez isso possa aparecer aqui hoje na abertura do mercado americano. Está com mais otimismo do que o mercado europeu. Então vamos lá. Aqui, quando abrir o mercado brasileiro e o americano, que andam junto, né, teremos essa retração em andamento. Talvez ela já consiga dar uma conotação de aceleração e retração. Então nós vamos operar nesse sentido aqui. Vou já colocar uma ordem de entrada, comprado e estopado na mínima do dia. Alvo, consequentemente, o topo do dia. Bem, o topo do dia aqui do futuro americano, que começa na abertura do calendário, né? Horário calendário, que é o horário do Pacífico lá no Tahiti. Então aqui muda o dia, na Polinésia Francesa. Então muda o dia aqui, né? O mercado já entrou subindo, corresponde à abertura do mercado australiano, corresponde à abertura do mercado japonês. Então nós verificamos que assim que abriu a seção asiática e europeia, né, já está aberta a europeia, houve a negativa. E pode ser que nós consigamos essa perna do W, que aqui está representada por aquele ângulo que eu mostrei, e aqui nós vamos agora dar a ela a coloração que entendemos que a operação está levando. Então, voltando ao zoom, aqui está um W totalmente disforme, porém é um W que tem um ângulo já definido da
retração, ele não está livre. Aqui nós podemos verificar alvos que ainda são factíveis, porque estão dentro da zona de briga. Então isso pode, no decorrer da semana, ainda levar a pontos que podem ser transpassados, ficarão assim, né? Esses alvos poderão ser transpassados até o decorrer da semana, caracterizando esse vértice do W. Então aqui nós teríamos o W gigante. Então vamos verificar, com o passar do tempo, durante a semana, se haverão ou não novos alvos extremos. Esse extremo, ele é factível. Esse topo, ele é factível. Então o mercado vai oscilar entre 3.933 e 3.740. São 400 pontos, dá um pouco mais que 12%. Então essa é a minha análise, essa é a minha operação. Agradeço e vou publicá-la.